Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do livro de Atos. A gente aprendeu um montão sobre esse livro nas últimas semanas, não é mesmo? Ele fica lá na Bíblia, no Novo Testamento. E eu quero ver se você se lembra das histórias. Esse livro conta a história da igreja. Como a igreja se formou depois que Jesus veio para o mundo, ensinou muitas coisas para nós, morreu, ressuscitou e foi para o céu. O que aconteceu depois disso? É o que conta no livro de Atos. Vocês se lembram que quando Jesus, antes de Jesus ir para o céu, ele disse que aquelas pessoas que acreditavam nele, os cristãos, não iriam ficar sozinhos. Deus ia mandar um ajudador, ia mandar alguém lá do céu para estar com eles todos os dias. Quem se lembra dessa história? Veio alguém e, como fogo, fez com que aquelas pessoas falassem idiomas diferentes, como se fossem pequenas labaredas. Essa é a história O Espírito Santo chegou. Quando de uma maneira muito linda Deus mandou o Espírito Santo. E até hoje nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, não é verdade? E depois? O que aconteceu depois? Vocês se lembram que 2 discípulos de Jesus, que se chamavam Pedro e João, estavam indo no templo para orar, para falar com o Senhor. Mas lá na porta do templo tinha um homem que não conseguia andar. Como se chamava essa história? A cura de um coxo, isso mesmo! Foi quando eles falaram: eu não tenho dinheiro para te dar, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E como Pedro, João e os outros apóstolos de Jesus continuavam curando, assim como Jesus fazia, não é mesmo? Quando ele morou aqui com a gente. E depois, crianças? Quem se lembra da história de um moço muito corajoso, que ele não sentia medo de falar de Jesus, só que ele foi acusado de blasfêmia, de falar coisas que não eram verdade, de contar mentiras. E ele acabou morrendo por amor a Jesus. Como era o nome dele? Estevão. A história era a coragem de Estevão. E depois de Estevão? Depois a gente aprendeu sobre um outro cristão que recebeu uma visita de um anjo de Deus e falou para ele ir para as bandas do sul, para falar sobre Jesus. Mas no meio do caminho ele viu um homem numa carruagem e esse homem queria aprender mais da Bíblia. E ele falou: olha, tudo que diz aqui na Bíblia aponta para Jesus. Quem eram esses homens? Felipe e o eunuco, isso mesmo. E depois dessa história de Felipe veio também um momento muito especial em que Deus enviou para Pedro uns animais. Pedro viu descendo do céu uma figura de vários animais juntos. E ele entendeu que Deus ama todos, a cada um de uma forma especial. Quem se lembra na casa de onde ele estava? Pedro e Cornélio, isso mesmo. E depois? Depois a gente começou a aprender uma história sensacional de um homem que ele teve um encontro com Jesus de uma maneira muito especial. Jesus apareceu para ele no meio de uma estrada, com uma luz muito forte. Ele estava indo a caminho de Damasco, montado num cavalo, mas a luz era tão forte que ele ficou cego. Quem se lembra? Conversão de Saulo. É o nosso amigo Saulo. Nosso amigo Saulo que teve o nome transformado para Paulo. E a gente aprendeu tantas histórias de Paulo, né? Ele tinha viajado muito para falar sobre Jesus. Tinha sido preso junto com Silas, tinha sido apedrejado, mas ele não parava de falar de Jesus. E uma das últimas aventuras da vida dele foi essa, quando ele resolveu conversar com o imperador para se defender, para falar como ele amava Jesus e como ele estava certo em crer em Jesus.
esse homem, ele sofreu algo muito diferente nessa aventura. Um naufrágio. Pois é, o barco dele naufragou na ilha de Malta, mas ele não desistiu. Ele ficou lá e continuou falando de Jesus. Crianças, quantas histórias, né? Puxa vida, quanto a gente aprendeu sobre a igreja e sobre como esses discípulos de Jesus eram corajosos. Sabem, eu trouxe aqui para vocês um experimento. Tem uma vela, um vaso de vidro e uma água ali do lado. A gente é como essa vela. Quando a gente acredita em Jesus, Jesus ilumina as nossas vidas. Jesus é a luz do mundo. E Ele faz com que a gente ilumine a vida das pessoas que estão perto de nós, não é verdade? Mas às vezes acontecem algumas coisas e a gente acaba ficando um pouquinho desanimado. Eu fico pensando, será que os discípulos de Jesus ficaram desanimados? Por exemplo, quando eles foram presos, quando eles foram apedrejados. Sabem, crianças, tem momentos na vida como esses que a gente está passando agora com essa pandemia, que a gente fica desanimado. E olha só o que acontece quando vem situações difíceis. A nossa luz vai ficando mais fraquinha, a gente vai ficando mais fraco e ela pode até chegar a apagar. Mas olha o que acontece com a água! Vocês viram? Mesmo quando a nossa luz está um pouquinho mais fraca, a água viva, que é Jesus, continua nos sustentando. Vocês viram que a água entrou dentro do copo? E olha só a velinha, continua flutuando lá dentro. Sabem, crianças, mesmo quando a gente tem momentos difíceis, nós não podemos desistir. A gente tem que confiar no Senhor. Ele muitas vezes ensina para nós nesses momentos um pouquinho mais complicados que Ele nos sustenta, que Ele é o nosso Pai, que Ele sempre vai estar com a gente e a gente aprende muito mais dele nesses momentos. Ele espera que você fale com Ele todos os dias, fale com Jesus. Ele está lá para te apoiar, para te ouvir. Ele quer que você confie nele de todo o seu coraçãozinho. Vamos orar? Que tal a gente fazer uma oração agora para falar com Jesus, pedir para Ele que a gente seja corajoso, que nós sejamos, assim como os apóstolos e discípulos, que a gente continue a falar de Jesus em qualquer circunstância, confiando que Ele está cuidando de nós. Número 1, abaixando a cabeça. Número 2, fechando os olhinhos. Número 3, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por tantas histórias, por esses homens que escolheram continuar falando do Senhor em qualquer situação, porque eles sabiam que o Senhor estava cuidando deles. Jesus, me ajuda a confiar no Senhor durante esse período, em toda a minha vida. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim e que o Senhor me ama. Eu quero continuar falando do Senhor para as pessoas que estão pertinho de mim. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Crianças, não percam que em breve a gente vai começar a propor desafios muito legais para você. Fique ligadinho aqui no nosso canal, tá bom? Enquanto isso, se cuidem e que Deus abençoe vocês. Um beijo! Tchau!